Olha lá, tá vendo? Ela fica meio bizarra. Eu vou ter que dar aula sim agora. Bom dia, pessoal. E aí, podemos começar? Já? Estão prontos? Ô, gente, um recado importante. Agora de manhã já vão sair as notas do simulado, tá? Tanto do primeiro como do segundo dias. Como é que a gente vai fazer para... Como é que vocês vão fazer para acessar os resultados individuais? Eu vou mandar para vocês no grupo um link. E aí vocês vão fazer o login com uma senha já pré-definida, acho que é 1, 2, 3, 4, 5. E o login é o e-mail de vocês na inscrição do simulado. Então lembra quando vocês fizeram a inscrição lá no Forms e vocês colocaram o e-mail de vocês? Aquilo vai ser o login e aí vocês entram com uma senha padrão, que eu vou mandar para vocês. Quando vocês chegarem lá dentro do ambiente da Trieduc, vocês vão lá e pedem para reconfigurar a senha. Na verdade, eles vão pedir para você reconfigurar a senha de maneira obrigatória, tá bom? O que que você vai encontrar lá dentro? Toda a análise da prova, tá, gente? Primeiro, obviamente, a sua nota com o número de acertos e dentro do sistema de TRI, tá? E aí você vai conseguir analisar questão por questão o que que você errou, o que que você precisa estudar, qual habilidade e competência que aquela questão estava avaliando, tá? E isso vai vir na forma de um mapa. Então vocês vão entrar lá dentro, vão zapear, e se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Outra coisa importante, tá, gente? Nós só corrigimos os cartões respostas que tinham QR Code. Os que não tinham QR Code não foram para o sistema, tá bom? Isso por quê? Porque quando a gente manda para eles a inscrição com os e-mails, eles fazem um cadastro e a partir daquele momento eles não colocam mais aluno. Então, ó, na próxima prova, quando vocês forem fazer o próximo simulado, não deixem de fazer a inscrição, porque senão vocês vão perder o acesso a esses dados que muitas vezes são mais importantes do que saber o número de acertos, tá? Na primeira prova, acho que foram 34 cartões corrigidos, ou 35, e na outra, acho que foram 30, se não me engano, tá? Número baixo de alunos para fazer simulado, né? Aquilo que a gente já tinha comentado, tá? E aí depois eu quero que vocês olhem as notas e aí depois eu vou fazer uma discussão em termos de desempenho geral, como é que foi da maneira geral. Eles também fazem uma comparação da nossa nota com a nota das outras escolas que fizeram esse simulado. Então a gente consegue ter mais ou menos noção de como que a gente está dentro de um universo maior de alunos, tá? Na hora do intervalo, a hora que acabar a aula aqui, eu já mando para vocês o link e aí vocês acessam e a gente conversa depois, tá bom? Então vamos lá. Gente, essa segunda parte de reflexão. Peraí, deixa eu só trazer isso aqui para cá. Pronto. Então vamos lá. Essa segunda parte de reflexão, gente, ela é um assunto bem menos importante. Quando eu falo menos importante, eu estou falando da incidência do assunto nos vestibulares, tá? Se você pegar, por exemplo, provas como a do Enem, acho que quase nunca caiu questão de reflexão em espelhos esféricos, tá? Nos vestibulares mais tradicionais também é um assunto que não é muito comumente cobrado. Geralmente vem uma ou outra questãozinha ali, mais de teoria, tá? Principalmente a parte de matemática não costuma se cair muito. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou desenvolver toda uma teoria para que depois a gente possa fazer os exercícios. Se vocês observarem bem, eu só coloquei 3 exercícios em sala para a gente trabalhar espelhos esféricos, que eu acho que é o suficiente, tá? O que que é um espelho esférico? Então, vamos começar a entender isso. Imagina que você tenha esfera, uma esfera de vidro, tudo bem? Ela é oca, então ela é uma casca de vidro, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar sei lá, uma lâmina que corta vidro e vou fazer isso aqui, ó. E vou fazer um corte. Eu vou fazer um corte. De tal maneira que esse corte ele não vai passar necessariamente no centro da esfera. É um corte bem próximo à borda. Tá o mais próximo que a gente conseguir da borda. Aqui no meu desenho não está tão próximo assim, tá? Então isso aqui é um corte. Aí esse corte a gente chama de longitudinal. Dinal. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se eu fizer isso, né, imaginar uma calota de vidro oca,
e fizer um corte longitudinal, o que que é essa parte aqui, gente? Isso aqui tem um nome na geometria. Calota. Isso aqui é uma calota. É uma calota. Uma coisa meio que assim, ó. Se a gente olhar de lado, isso aqui é uma calota, tá? E aí eu vou fazer o que com essa calota? Eu vou espelhar ela. Eu vou espelhar. Então, o espelho esférico, ele tem esse nome justamente porque ele é obtido a partir do corte longitudinal de uma esfera, tá? Esse espelho, ele pode ser mais curvo ou menos curvo. Isso vai depender muito do quê? Do quão próximo você faz o corte da casca. Aqui, tá? E aí o que que pode acontecer? Observa que eu tenho duas superfícies no espelho. Eu tenho essa superfície aqui, ó, interna, vamos dizer assim, e essa superfície aqui, ó, externa. A gente não chama de interno e externo, né? A gente tem um nome para isso. Essa superfície aqui, ó, é a face côncava. Então isso aqui é uma face côncava. A face côncava é a face que está, vamos dizer assim, vai apontando para dentro da esfera. E aqui eu tenho a face convexa. Convexa. Dependendo da face que eu vou espelhar, eu vou ter um espelho côncavo ou eu vou ter um espelho convexo, tá? Então, se eu espelhar essa face aqui, ó, eu tenho um espelho côncavo. Se eu espelhar a face de fora, eu tenho um espelho convexo, ok? Então, a gente costuma representar, então vou colocar aqui, ó, o tipo de espelho. Quando eu falar o tipo de espelho, eu estou falando do côncavo ou convexo. Então, vou colocar aqui, ó, côncavo ou convexo. Depende da face espelhada. Depende da face espelhada. Existe uma coisa que a gente fala nesse assunto, que só uma curiosidade, tá? Não é uma coisa tão importante. O que que acontece? Quando você vai espelhar uma face dessas, côncava ou convexa, dependendo do quanto essa face é curva, o espelho ele vai perder a nitidez. O que eu quero dizer com isso? Se essa face for muito curva, a hora que você aproxima um objeto do espelho, a imagem ela fica toda borrada, toda entortada. Para que a imagem fique nítida, esse corte ele tem que ser muito pertinho aqui, tá? Quanto mais próximo da borda, vamos colocar assim, for o corte, mais nítida vai ser a imagem produzida pelo espelho, tá? Outra coisa importante, como é que a gente vai representar os espelhos? Pode falar. Isso, exatamente, né? Você pega uma colher, é que a colher ela tem um problema, né? Porque ela não é uma superfície muito lisa. Mas você pega aquelas colheres de prata chique, é exatamente aquilo. A colher ela tem uma parte aqui, ó, que ela é um pouco mais dobrada na parte de cima. Nessa parte a imagem vai tender a ficar um pouco mais borrada. Na parte mais próxima aqui do meio, a imagem tende a ficar mais reta. É bem isso daí mesmo. Isso vale tanto para uma face como para outra, tá? Bom, como é que a gente representa esses dispositivos, né? Como é que a gente vai representar os espelhos? Então vamos lá. Representação dos espelhos. A representação é a seguinte, gente. Se o espelho for côncavo, a gente vai fazer assim nele, ó, para representar ele, ó. Ó. Aqui é a parte de trás do espelho, onde a gente coloca esses negocinhos assim, ó. Aí eu coloco aqui uma bordinha para dentro, outra bordinha para dentro, aqui, ó. E aí eu tenho o espelho côncavo, tá? O convexo, e aí, obviamente, né? Como a superfície refletora é a côncava, a luz ela vem daqui, ó. Bate, reflete e vai aparecer a imagem, tá? No convexo, a gente tem assim, ó, convexo.
tá? Você desenha a calotinha com as bordinhas para fora aqui, ó. A luz ela vem por aqui, bate, reflete e forma a imagem, tá? Essas são as duas representações. Bom, para a gente poder desenhar as imagens desses espelhos, porque o que a gente quer aqui, gente, é essencialmente fazer o que a gente fez no espelho plano. Eu vou colocar o objeto na frente do espelho, vou traçar alguns raios e vou tentar determinar as características da imagem, para ver se ela é maior, menor, enfim. Só que qual que é o problema? Para que eu consiga fazer isso nos espelhos, do tipo esféricos, né? Eu preciso considerar dois pontos importantes. Então vamos colocar aqui, ó. Pontos importantes nos espelhos. Vamos mostrar isso aqui. Primeiro no côncavo. Deixa eu desenhar ele aqui. Nossa senhora, misericórdia. Calma aí, gente. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual que é a balada. Para a gente entender esse negócio dos pontos, não sei se vocês já estudaram esse tipo de assunto na escola, no cursinho, mas existem uns pontos importantes aqui nos espelhos. Deixa eu mostrar para vocês o negócio. Imagina então a esfera. Para produzir o espelho, o que que eu vou fazer? Cortar a esfera, certo? Tá. Agora vem cá. Tá vendo esse ponto aqui, ó, na esfera? Como que ele chama? Centro. Centro. É o centro da esfera. Tá. Como que eu chamo essa distância do centro até a casca da esfera? Raio. Tudo bem? Raio. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou traçar uma reta do centro da esfera até a borda do espelho. Tudo bem? Na esfera, a gente vai chamar isso aqui de raio. Certo? Raio. Ali, quando eu for transpor essa distância para o meu espelho, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, que era o centro da esfera, de C. C, tá? E esse ponto vai se chamar centro de curvatura do espelho. Centro, deixa eu colocar para cá, uma legendinha. Centro de curvatura, tá bom? Observa que se eu pegar o centro de curvatura e traçar uma linha até o espelho, essa linha ela vai cruzar num certo ponto aqui, não vai, ó? Esse cruzamento do espelho com o centro de curvatura, eu vou usar a letra V para ele, tá? Ele é chamado de vértice. Vértice. Do espelho. Essa distância aqui é o raio da esfera. Tudo bem? Eu vou pegar essa distância e vou dividir ela por 2. Então, por exemplo, se essa distância aqui tiver, 10 centímetros, eu vou pegar ela e dividir em duas distâncias de 5. De tal maneira que vai haver aqui no meio um ponto médio, que eu vou representar por F. Tá? Vamos escrever sobre esse F. F é ponto médio entre C e V. Tá? Esse ponto aqui ele é muito, muito importante para a gente desenhar as imagens. Tá? Ele é chamado de ponto focal. Ponto focal. Tá? Depois a gente vai entender por que que ele tem esse nome. Ponto focal. Beleza? Então, esses são os três pontos que eu tenho. Tá? O centro, o vértice e o foco ou ponto focal aqui no meio. Beleza? Isso no espelho côncavo. Isso no espelho côncavo. Então, observa uma coisa aqui, gente. Quando eu faço o desenho no espelho côncavo, do centro e do foco, sobretudo desses dois,
A gente observa que eles estão do lado em que a luz incide. Então imagina que eu ponho um objeto aqui, ó. A luz vai bater no espelho e refletir. Então, o centro e o vértice, eles estão localizados do mesmo lado que a luz incide no espelho. Aqui vem a luz e ela incide. Então, vou escrever aqui, ó. O centro e o foco estão do mesmo lado da luz. Professor, como assim estão do mesmo lado da luz? Eles estão do mesmo lado da luz. A luz incide do lado em que esses pontos estão localizados. Aí você fala assim, mas professor, isso não vai ser sempre assim? Pois é, não. Quando a gente for determinar esses pontos no espelho convexo, vai acontecer uma coisa curiosa. Vem cá, vamos fazer para o convexo. Convexo. Gente, para eu construir um espelho convexo, volta aqui um pouquinho, por favor. Aqui está a calota que nós vamos transformar no espelho, ó. Isso aqui é a calota que eu vou transformar em espelho. Se eu espelhar a parte de dentro, eu tenho a calota côncava. Agora, quando eu espelho a parte convexa aqui, ó, essa é a parte que vai refletir a luz, não é? Essa é a parte que vai refletir a luz. Então imaginem a luz vindo por aqui, ó. Luz. Aqui, ó. Agora pensa comigo, gente. Se a luz vem por aqui, onde está o ponto que a gente chamou de centro do espelho? Ele está para cá, ó, atrás do espelho. O centro está para trás do espelho. Não só o centro, mas o foco. Tá vendo? Ó? A luz ela vem por aqui, bate, reflete e forma a imagem. Então vou escrever aqui, ó. Nos espelhos convexos, nos espelhos convexos, vírgula, o centro e o foco estão do lado da superfície não refletora. Do lado não refletor. Vamos colocar não refletor. Tá? O que isso significa? Em alguns livros, inclusive, o pessoal costuma chamar esse tipo de posicionamento, né? Por exemplo, quando o centro e o foco estão do lado da luz, a gente costuma dizer na ótica que eles são centro e foco reais. Quando o centro e o foco estão atrás, a gente chama de centro e foco virtuais. Esse é o termo que a gente usa. Ah, professor, mas por que que eu tenho que desenhar esses malditos pontos? Porque esses pontos vão te ajudar a traçar raios de luz. Lembra que quando a gente foi determinar a imagem em espelho plano, a gente precisava traçar sempre dois raios de luz. E aí encontrar lá os raios para ver o que acontecia com a imagem. Aqui não vai ser diferente. Só que a gente vai usar esses pontos que vão ajudar a gente a traçar os raios. Tá? Então aqui eu tenho foco e centro virtuais. Ah, professor, então quer dizer que tudo que tiver atrás do espelho é virtual? É. Esse é o termo que a gente usa. Né? Se a gente lembrar lá da aula da semana passada, por que que a gente chamava a imagem no espelho plano de virtual? Justamente porque ela parecia estar dentro do espelho. Então, aqui, virtual. E aqui, real. Eu vou parar um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida. O que a gente está fazendo até aqui? Eu estou aprendendo a representar um espelho com os seus pontos importantes para que depois eu comece a desenhar os raios de luz nele. Tá? Oi.
Ia pegar sua garrafa. Não é que vamos lá. Não é que o espelho convexo é virtual. Os pontos que estão atrás dele serão chamados de pontos virtuais. Única e exclusivamente porque eles estão atrás do espelho. Calma, calma, calma. Uma coisa é chamar um ponto de virtual, outra coisa é chamar um ponto de, ou uma imagem de virtual. Uma coisa é chamar um ponto de real, outra coisa é chamar imagem. Só para te dar um exemplo. Esse espelho aqui, ó, ele vai poder formar imagens reais ou virtuais. Vai depender da posição que você coloca ele. Já esse aqui não. Esse aqui você pode colocar o objeto em qualquer posição aqui, ó. Ele sempre vai formar uma imagem virtual. Então isso vai tenta não confundir o termo real virtual de imagem para ponto. Aqui o critério ele é bem tosquinho, gente. Se o ponto estiver atrás do espelho, eu chamo de virtual. Só isso. Se o ponto estiver na frente, eu chamo de real. Tá? Não é para também assim, cuidado para não entender coisas equivocadas, né? Por exemplo, professor, então quer dizer que esses pontos não existem? Não, não é isso. Eles só estão colocados atrás do espelho. Tá? É uma forma de a gente diferenciar. Bom, qual é o problema? O problema é que, quando a luz incide no espelho, existe lá o princípio que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Isso continua valendo. Só que agora a superfície do espelho é curva. É curva. Então, deixa eu mostrar para vocês um problema. Deixa eu mostrar para vocês o problema dos espelhos planos, dos espelhos esféricos. Problema. E aí você vai entender por que que tem um monte de regrinha aqui. Imagina, por exemplo, uma superfície assim, ó, curva, tá? Aí, eu vou jogar nessa superfície aleatoriamente um raio. Por exemplo, vou jogar um raio aqui, ó. Esse aqui é o raio incidente, não é? Beleza. Como é que eu desenharia o raio refletido? Primeiro problema, eu preciso desenhar uma normal aqui. Como é que eu vou desenhar uma normal numa superfície curva? Dá para desenhar? Dá. Quer ver como eu faria? Presta atenção. Presta atenção no tempo verbal que eu estou usando. Eu faria. Significa que a gente não vai fazer isso. Eu teria que fazer, para desenhar uma normal, olha o trampo que ia dar. Primeiro eu ia ter que desenhar uma reta tangente à curva, naquele ponto, procurar a normal aqui, essa maldição, procurar uma normal, calcular o ângulo de incidência, e aí depois ainda fazer isso aqui, ó. Não tem como fazer isso na prática. Pegar um raio, conseguir enxergar a normal, determinar o ângulo, é muito mais complicado fazer isso num espelho quando a superfície é curva do que quando a superfície é plana. E é aí que entram esses pontos. A existência desses pontos, do centro, do foco, vão me ajudar a não perder tempo fazendo isso. O centro e o foco serão pontos de referência quando eu for desenhar meus raios. Então, a gente esquece isso aqui, ó. Não faremos isso. Não faremos isso, tá? Tudo bem, mas professor, então se eu não tenho como fazer isso, como é que eu vou desenhar os raios? Eu vou pegar um espelho, eu não, né? Os físicos. Eu vou pegar um espelho, vou levar para o laboratório, vou começar a jogar um raio laser nesse espelho em várias situações e vou perceber alguns comportamentos padrão que todo espelho tem. Não importa se o espelho é côncavo ou convexo. Quando você joga um raio de luz nele, dependendo de como você incide esse raio, você vai perceber que esse raio tem um comportamento padrão. E eu preciso saber que comportamento é esse. Por quê? Porque a hora que eu souber o comportamento, eu vou lá e desenho a porra do raio. Então a gente vai precisar do seguinte: para poder desenhar as imagens, escrever assim, ó. Para a obtenção das imagens,
das imagens, devemos conhecer os raios notáveis. Devemos conhecer os raios notáveis. Um raio notável, gente, é um raio que vai te ajudar a desenhar a porra da imagem, tá? O raio notável é aquele raio que quando você joga no espelho, ele sempre vai ter o mesmo comportamento, tá? O que que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que conhecer quem são esses raios notáveis e como eles são desenhados em cada tipo de espelho. Então, aqui, gente, esse assunto ele é meio desgraçado, porque a gente vai demorar 1 hora para começar a desenhar as imagens. Porque tudo isso que eu estou fazendo aqui é um suporte para que a gente consiga fazer isso. Tá? Então, primeiro, eu aprendi a representar o espelho, depois eu aprendo que existem pontos importantes no espelho, e agora eu estou vendo esses raios notáveis. Tá? Então, vamos começar representando com o espelho côncavo. Hum, Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Tá aqui o espelho. Aqui eu vou desenhar aquela linha tracejada. Tá? Lembra aquela linha que a gente desenhou do centro da esfera até a casca dela? Então, essa linha, em alguns exercícios, ela é chamada de eixo principal. Eixo principal. Tá? Se você quiser anotar aí, esse eixo é chamado de principal porque é nele que estão os pontos que a gente está buscando. Tá. Agora aqui, muita atenção, principalmente para quem estiver fazendo desenho no caderno, não tiver uma folha desse tipo aqui. Quando a gente vai desenhar os pontos no espelho, o vértice está aqui, ó. Quando você for desenhar o foco e o centro de curvatura, tenta garantir que o foco esteja bem no meio. Então, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu vou colocar 3 quadradinhos para o foco e 3 quadradinhos para o centro de curvatura. Aqui, ó. Tudo bem? Tá aqui. Agora eu vou jogar um raio de luz no espelho. Mas eu não vou jogar qualquer raio. Eu vou jogar um raio notável. Um raio cujo comportamento eu sei o que vai acontecer. Tá, vamos lá. O raio que eu vou jogar é um raio assim, ó. Esse aqui é um raio incidente. Observa que esse raio incidente, ele está paralelo ao eixo principal. Percebeu? Tá? Então, o raio incidente, vou escrever aqui, ó. Incidente paralelo ao eixo principal, tá? No livro de teoria, eu não trouxe ele aqui, tá lá na sala. No livro de teoria tem uma foto desse raio. O cara pega um espelho, pega um raio laser e aponta esse raio laser para o espelho. E aí acontece uma coisa muito louca. Esse raio que bate aqui nesse ponto, ó, ele vai refletir. Só que ele vai refletir necessariamente assim, ó. Ó. Nossa, calma, tudo bem. Vocês entenderam, né? Ficou muito feio. Agora ficou menos pior. O ideal era uma régua, né? Mas tudo bem. Então observa, ó, ele veio, bateu aqui no espelho e refletiu. Só que na hora que ele reflete, ele passa exatamente em cima daquele ponto que a gente chamou de foco, ou ponto focal. Tá? Professor, mas e se eu jogasse esse raio um pouquinho mais para baixo aqui, ó? Se ele for paralelo, gente, ao eixo principal, ele vai bater e voltar no foco. Não importa se o raio está mais para baixo, se ele está mais para cima, não importa. Se ele for um raio que incide paralelo, ele vai bater e passar no foco, tá? Então o raio refletido no foco.
Isso é um raio notável. Toda vez que a gente for construir uma imagem, que eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou botar aqui um objeto, ó, e quero construir a imagem dele no espelho. Um dos raios que eu vou lançar no espelho é esse aqui. Pá, vai bater e voltar. Na ótica, presta atenção no que eu vou falar agora, não sei se vocês já ouviram essa palavra. Na ótica, existe um princípio chamado princípio da reversibilidade. O princípio da Você quer ver um exemplo de como eu ilustro um princípio da reversibilidade? Imagina, por exemplo, que você está dirigindo um carro e tem uma pessoa atrás, no banco de trás. E no exato momento em que você olha no retrovisor, você vê a pessoa, ela também te vê. Por que que isso é possível? Porque existe um princípio da luz chamado princípio da reversibilidade, que ou o que eu chamo de se eu te vejo, você me vê. Quer dizer, a luz ela pode fazer o caminho de ida ou de volta. Por que que essa informação é importante? Porque para pensar comigo, ó. Quando eu jogo um raio paralelo, ele bate e volta no foco. E se eu jogar um raio que passa exatamente no foco, adivinha o que acontece com ele? Ele volta paralelo. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, para poupar tempo. Tem tom, tem tom. Aí a gente guarda assim, ó, que eu guardava no cursinho. Todo raio que entra paralelo sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Entra pelo foco, sai paralelo. Isso você tem que memorizar. A não ser que você queira decorar todo o resto da matéria. Alguma coisa você tem que memorizar. Isso aqui acho que é a melhor coisa, tá? Ok? Segundo raio. Segundo raio notável. Vou desenhar aqui o côncavo, o eixo principal. Vou colocar aqui do lado, ó, EP. Um, dois, três. Foco. Um, dois, três. Foco. Centro. E o vértice. Tá, agora eu vou jogar um raio que vai bater bem aqui no vértice, ó. Bem no vértice, tá? Vou tentar fazer aqui. Ó, deixa eu ver se o pessoal de casa consegue enxergar aqui. Calma, isso, fica calminha. Aí. Olha lá, gente. Aqui tá o raio que bateu bem no vértice. Tá. O que que acontece com esse raio? Uma vez que ele bate aqui no vértice, ó, ele forma com esta reta aqui, ó, um ângulo alfa. Aqui, ó, tá? Ou ângulo de incidência. Quando esse raio bater e refletir, ele tem que sair com exatamente o mesmo ângulo. Exatamente o mesmo ângulo. Esse aqui é o único raio no bendito do espelho esférico que eu consigo desenhar na raça. Ele entra com ângulo alfa e tem que sair com o mesmo ângulo alfa. Olha lá. Entra pelo vértice com alfa, sai pelo vértice com alfa. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, incidente. Pode falar. Não, ainda é côncavo. Eu vou fazer tudo primeiro para o côncavo. Depois eu faço tudo para o convexo, tá? Senão fica muita informação. Incidente. Incide com ângulo alfa e refletido com o mesmo ângulo, com ângulo alfa. Eu juro por Nossa Senhora que eu vou falar agora. Se você souber só isso aqui, você nunca mais precisa decorar nada de espelho. Nada. Sabe aquela coisa? Ai, a imagem é real, invertida, maior. Larga a mão. Você só precisa disso aqui. E, obviamente, vontade, né? Para desenhar.
Porque depois que você desenha, acabou. Tá? Tem um terceiro raio. Eu vou colocar o terceiro raio, mas eu já vou avisar de antemão. Eu não uso esse terceiro raio para porra nenhuma. Com esses dois aqui, você já faz o rebuliço, tá? Mas eu vou colocar o terceiro raio notável, ainda no espelho côncavo. Peraí. Hum, vamos lá. Aqui está o vértice, um, dois, três, foco, um, dois, três, centro de curvatura. Bom, vamos ver se vocês adivinham, vai. O primeiro raio que a gente montou lá, o notável, ele tinha a ver com o foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. O segundo raio tem a ver com o vértice. Entra pelo vértice com alfa, sai pelo vértice com alfa. Adivinha onde eu vou botar o terceiro raio? Eu vou passar ali no centro. Eu vou pegar um laser, tipo aqui mais ou menos, vai, sei lá. Só que eu não vou meter o raio nem paralelo e nem no vértice. Eu vou meter um raio passando no centro. Assim, ó. Pá. Presta muita atenção aqui, gente, pra vocês verem como o negócio é complicado. Lembra que eu falei pra vocês que era super foda de desenhar normal no espelho? Por isso que a gente tá fazendo isso. Quando você joga o raio no centro, o bendito do raio ele incide exatamente em cima da normal. É que no desenho não dá pra perceber isso. Imagina se eu falar pra você que aqui tem uma normal. Você vai falar, nem fudendo que aqui tem uma normal. Mas tem. É que o espelho é esférico. O que que acontece quando um raio bate em cima da normal? Ele bate e volta pelo mesmo lugar. É como se ele estivesse incidindo com um ângulo de 0 graus na normal. Ele está em cima da normal. Em cima da normal. Normal. Tá? Então, quando o raio incide, incidente, no centro de curvatura, opa, ele vai refletir no centro de curvatura. Prontinho. Acabou a teoria. Aqui. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou pegar um objeto, botar na frente do espelho e desenhar as imagens. Primeiro, como eu falei, né? Primeiro eu estou fazendo só para o côncavo. Depois que eu fizer para o côncavo, a gente vai e faz de novo para o convexo, tá? Construção de imagens no côncavo. Construção de imagens no espelho côncavo. E aí, o que que a gente vai começar a fazer também, né? Porque uma das coisas que os vestibulares gostam é isso. A gente vai perceber que dependendo da imagem que você obtiver, você pode usar isso como algum instrumento de prático, né? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui do que eu estou falando. Quando a gente vai no dentista, por exemplo, não sei se vocês já repararam, ele usa um espelhinho para verificar a parte de trás da sua boca, para ver se tem cárie na parte de trás dos dentes. Aquele espelhinho ali, ele aumenta o tamanho do dente. Então, quando o dentista olha ali no espelhinho, o dente está maior. Para que eu consiga criar uma imagem daquele tipo, eu preciso de um espelho específico. Então, eu associo o tipo de espelho a uma utilidade. Olha, esse tipo de espelho serve para aumentar imagens. Então, muitas vezes, a questão do vestibular, ela vai nesse ponto. Ó,
eu quero, eu tenho uma ótica e eu quero comprar um espelho para as pessoas conseguirem ver os óculos bem bonitinhos, tal. Que tipo de espelho eu preciso ter? Então são essas coisas que a gente vai tentar buscar aqui. Eu vou construir a imagem, vou observar as características dessa imagem e ver se aquilo tem utilidade prática ou não. Né, por exemplo, não me interessa construir um espelho que me faça a minha imagem de ponta cabeça. A não ser que eu esteja num parque de diversões, sei lá, uma coisa do tipo. Entende? Então é nesse sentido que a gente vai fazer. Ah, qual que é o Paranauê aqui, gente, no espelho côncavo? Que muitos alunos se queixam de que ótica é uma coisa que você tem que decorar. O problema do espelho côncavo é que ele pode fornecer 5 tipos de imagens. Tudo depende da distância do objeto até o espelho. Dependendo do objeto estar mais próximo ou mais distante do espelho, essa imagem vai mudar de característica. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar o objeto, vou posicionar esse objeto em vários locais do espelho e vou começar a construir as imagens, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, a imagem projetada, a imagem obtida, perdão, obtida, depende da distância entre objeto e espelho, tá? Beleza? Então vamos começar. Primeira imagem. Tá andando muito com a Priscila. Ó. Então vamos lá. A primeira imagem que a gente vai tentar construir é quando o objeto é colocado, aspas, antes do centro de curvatura. Então vamos explicar como funciona isso. Aqui no meu espelho, eu vou colocar o foco e o centro de curvatura, tá? No meu desenho, eu estou colocando o foco com 2 casinhas de distância do espelho e, obviamente, o centro de curvatura com mais 2 casinhas depois do foco. Tá aqui. Tá? Lembrando que o foco é sempre o ponto médio. E aqui nós temos o vértice, tá? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o objeto aqui atrás, ó. Aqui atrás. Quando eu falo antes do centro de curvatura, eu estou falando à esquerda dele, ó. Tá? Eu vou colocar um objeto aqui, ó. Ver se eu vou conseguir desenhar ele bonitinho. Deixa eu colocar ele menorzinho, porque vai dar merda aqui. Pronto. Não, senão o pessoal de casa não vai enxergar. Ó, coloquei o objeto. Agora eu vou desenhar 2 raios partindo do mesmo lugar do objeto. Igual eu fiz do espelho plano. Escolhe 2 raios e traça, lembra? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Escolhe 2 raios e traça. Só que lá no espelho plano, eu conseguia mais ou menos desenhar o raio, porque ele era plano. Nesse caso, eu vou usar os raios que eu aprendi aqui. Eu escolho 2 deles e traço os raios. E aí tem uma parte importante, que depois eu vou escrever. Você vai ter que observar onde esses raios vão se encontrar. Então, eu, particularmente, eu gosto sempre de desenhar aqueles 2 primeiros raios ali. Então, eu vou pegar um raio, eu vou pegar aqui da parte de cima do objeto, ó, tá vendo? E vou traçar um raio paralelo ao eixo principal. Vou traçar um raio para lá. Esse raio vai vir, bater aqui e refletir. Só que na hora que ele refletir, ele vai bater no foco. Vai dar merda.
Já vou avisando que vai dar merda. Vamos ver. Ah, nem vai não. Olha lá. Psiu. Tá vendo essa distância aqui, ó? Eu vou chamar ela de P. Não precisa escrever agora, tá? P. Lembra que era o P? É a distância do objeto até o dispositivo. Eu estou usando P desde o começo do ano, da ótica. Tá? P é, é a representação para essa distância aqui, ó. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar o segundo raio, e vou ver onde esses raios se encontram. Tá? Então, o segundo raio, eu vou desenhar ele batendo no vértice e saindo pelo vértice no mesmo ângulo. Tá? Vamos lá. Ó, o raio vem do mesmo lugar. Aqui, ó. Ele vem, ele bate aqui, ele forma um ângulo de X graus com a tracejada. Eu vou ter que fazer ele voltar no mesmo ângulo. Pronto. Os raios saíram daqui, não é? Ó? Onde eles se encontraram, gente? Aqui, não é? Adivinha o que que é isso aqui? Isso aqui é a imagem que o espelho produziu desse ponto. A imagem. Agora, vocês perceberam que a imagem está orientada para baixo? Esse ponto ele está aqui para baixo? Ó. Se você começar a fazer isso aqui, ó, a gente não vai fazer, pelo amor de Deus, tá? Mas se você começar a fazer isso aqui, com todos os pontos da seta, você vai começar a perceber que a imagem desse negócio, ela vai estar aqui, ó, para baixo, para baixo. Ela vai estar uma imagem de cabeça para baixo. Agora presta atenção que tem uma pergunta bem foda aqui. Olha onde esses raios se encontraram. Qual a diferença muito marcante entre isso e o que a gente fez no espelho plano? Sobre no que diz respeito ao encontro dos raios. Você lembra que quando a gente fez isso aqui no espelho plano, os raios se encontravam lá atrás do espelho? Para você encontrar, na verdade, para você cruzar os raios, você precisava fazer prolongamentos. Nesse caso, eu não preciso fazer prolongamentos. Isso é totalmente diferente. Isso é totalmente diferente. Tá? Aqui a gente pode dizer que houve um encontro dos raios de luz. No espelho plano, se você olhar no seu caderno, está escrito encontro dos prolongamentos dos raios. Então, uma grande coisa que a gente aprende quando vai estudar espelho é o seguinte: quando você vai desenhar a imagem, você pode ter dois resultados. Resultado número um: a imagem é obtida a partir do encontro dos raios. Resultado número dois: a imagem é obtida a partir do prolongamento dos raios. Perceberam essa diferença? E é justamente isso que a gente usa para criar critério de imagem real e virtual. Essa imagem ela é real por quê? Porque ela foi obtida a partir do encontro dos raios de luz, de verdade, de verdade, tá? Lá no espelho plano, eu não encontro os raios, eu encontro prolongamentos. E ali eu chamo de imagem virtual. Outra coisa que eu percebo nessa imagem é que ela é pequena. Além dela estar de ponta cabeça, ela é pequena. E uma terceira coisa que eu consigo perceber, ela se forma a uma distância do espelho menor do que a distância do objeto. Ou seja, esse espelho ele reduz a imagem e aproxima a imagem em relação ao objeto. Misericórdia, né? Professor,
Vai ser sempre assim? Sim, se o objeto tiver antes do centro. Toda vez que você colocar um objeto antes do centro de curvatura, a imagem vai ter essas características que você está vendo aqui. Então vamos escrever as características. Características. Bom, primeira, ela é real. Tudo bem? Oi. Ah, não. Se você jogar um raio, assim, eu vou te falar a real, não pode dar diferente. Se deu diferente é porque provavelmente o raio está meio tortinho. Se você, ao invés de pegar esse raio aqui, ó, você pegasse o raio que entra no foco e sai paralelo, ele vai bater aqui mesmo no mesmo ponto. Por isso que eu falei para vocês que você pode escolher o raio que você quiser. Por exemplo, se eu fosse escolher um raio e fosse pelo centro de curvatura, ele ia bater e voltar e passar no centro de curvatura de volta, tá? Eu gosto desses dois porque eu particularmente tenho mais facilidade com eles, tá? Então a imagem é real. Aqui tem uma coisa curiosa, que eu me lembro que na semana passada vocês perguntaram um pouco sobre isso, sobre essa questão da imagem estar dentro do espelho ou não. Por exemplo, se essa imagem está formada aqui fora, como é que eu conseguiria visualizar ela? Eu poderia, por exemplo, colocar uma folha de papel bem aqui, ó. Se eu colocasse uma folha de papel bem aqui, o que que eu ia enxergar? O objeto de ponta cabeça na folha. Na folha. Essa imagem, ela é uma imagem projetável, porque ela está fora do espelho. No espelho plano eu não consigo fazer isso. Você consegue colocar um papel na frente do espelho e ver a tua imagem no papel? Não. É outro tipo de imagem. Eu sei que esse conceito ele parece um pouco abstrato, tá, gente? Mas a ideia é essa mesma. A imagem ela foi formada fora do espelho, tá? Fora do espelho. Mas professor, e se eu tivesse com meu olho aqui, o que que eu ia enxergar? Você ia enxergar um objeto de ponta cabeça. Agora, para você, a imagem está vindo aqui de trás. Se você estivesse olhando, você ia ver um objeto de ponta. Você já fez isso na sua vida? Você nunca brincou com uma colherinha? Fazer assim, ó? Ou com um objeto côncavo? Tem objetos côncavos que você faz assim, ó. Se você se afastar muito, você vê a tua imagem de ponta cabeça, tá? Essa imagem, então, ela é real, invertida e reduzida. Como? Se eu olhar. Não entendi a sua pergunta, Sara, desculpa. Fala de novo. Isso. Não enxerga a imagem. Você pode enxergar uma outra imagem, tá? Mas não essa imagem aqui necessariamente. Essa imagem você só vai conseguir enxergar se você tiver com o teu olho aqui, bem aqui. Ah, mas e se eu tiver com o olho aqui, por exemplo? Você vai ver uma coisa meio desfocada. Porque, por exemplo, se o seu olho estiver aqui, ó, ele não está bem no encontro dos raios. Porque imagina que isso aqui tem que acontecer na tua retina. Então a tua retina tem que estar nessa posição para que você veja aquela imagem bonitinha. Se você, por exemplo, afastar os olhos daqui ou aproximar, a imagem vai ficar borrada, tá? Por conta do próprio da posição do objeto. É basicamente isso mesmo. Tá? Então, por exemplo, muitos alunos acabam meio que memorizando. Tipo assim, quando o objeto é colocado antes do centro, a imagem tem essas características, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto e vou andar um pouquinho com ele para frente. E aí nós vamos ver o que acontece com a imagem, tá? B, 2. Objeto colocado em C.
Aqui eu estou usando 3 e 3, tá? 3 para o foco, 3 para o centro, que dá para fazer maior. Aqui. Agora eu vou colocar o objeto bem em cima do centro. Antes ele estava aqui, ó. Antes do centro. Então eu vou colocar ele agora aqui, ó. Eu vou dar um tempo para vocês desenharem, vai. Tenta aí. Aí vocês podem tentar fazer com os outros raios. Aqui, né? O único raio que você não vai conseguir desenhar é o raio que passa no centro, né? Que como o objeto está em cima, então você pode traçar o raio paralelo, você pode traçar o raio que passa pelo foco e que, portanto, vai sair paralelo, e pode traçar o raio do vértice, tá? Tanto faz. Quem conseguir me falar onde bateu o ponto, tá? Tem que bater no lugar certinho, tá, gente? Pessoal de casa também, tá? Se conseguir desenhar, avisa aí. Ó, esse aqui é o primeiro raio que eu fiz, ó. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Agora eu vou fazer, que nem ela falou, ela sugeriu, né, da gente fazer o outro raio. Eu vou, em vez de eu fazer o do vértice, agora eu vou fazer aquele do foco. Tá. Como é que é um raio que entra pelo foco? Ele tem que sair paralelo. Então, beleza, beleza. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. Ó, ele incidiu, ele saiu aqui da pontinha, ó. Aí ele veio paralelo, bateu aqui nesse ponto. Agora, como ele veio, desculpa, como ele veio pelo foco, ele vai sair paralelo. Oi, não pode mudar. Não pode mudar. Aqui, ó. Primeiro raio fez isso, ó. Veio e trouxe para cá. O segundo raio, ele entrou pelo foco e saiu paralelo. Aí o que que eu vou observar? O encontro deles se deu aqui, ó. Aqui, ó. De novo, os raios se encontraram aqui embaixo, ó. O que que isso significa? Invertida e real, as duas coisas. Puta! Puta! Eu lembro que meu professor falava, toda imagem real é invertida. Tá aí, tá aí. Toda imagem invertida é também real. Isso vai acontecer sempre. Vocês vão ver aqui. Por isso que a gente vai tirando algumas regrinhas. Quando você vai desenhando, você vai percebendo as regras. Então, se um espelho te produzir uma imagem que é real, você sabe que ela está de ponta cabeça. Acabou. Acabou. Tá, mas peraí, tem outra coisa. Tem outra coisa. Compara este desenho aqui com o que a gente acabou de fazer. Observa uma coisa. Nesse primeiro desenho, a imagem era invertida, só que ela estava mais próxima do espelho, não estava? O que que aconteceu com essa imagem aqui, gente? Mano, ela está exatamente em cima do centro. E digo mais: se você não fez cagadinha, o tamanho da imagem é igualzinho ao do objeto.
Se o teu não tá igual, apaga e começa de novo. Você foi reprovado na aula de educação artística. Ó, tira essa preguiça do corpo para desenhar. Por favor. Oi. Não, não. Se você jogar o raio aqui no vértice e ele voltar, ele vai bater aqui também, ó. Quer ver, ó? Eu vou fazer, ô Lídia, só que tracejado. Só para não zoar muito o barraco aqui, ó. Supondo que eu queira fazer esse raio aqui, ó, que você está sugerindo. Vou traçar um raio que vai bater no vértice com o ângulo alfa aqui, ó. Ele vai ter que voltar com o mesmo ângulo, ó. Ó ele aqui, ó. Entendeu? Não dá erro. Isso. Calma, calma. Vamos classificar a imagem. Vamos classificar a imagem. Devagar, gente, devagar. Ela é real? Sim. Por que que ela é real? Não, me explica direito. Vamos lá. Por que que ela é real? Você pode falar assim, porque ela foi formada fora do espelho. Você pode dizer, porque ela foi obtida a partir de encontro de raios reais, tá? E porque ela pode ser projetada, tá? Agora, ela continua de ponta cabeça, então ela continua invertida. Só que agora ela não está nem menor nem maior. Ela está igual. Igual? Como eu vou falar igual? De mesmo tamanho, né? De mesmo tamanho. Tá? Então, ó, primeira conclusão do dia. Primeira conclusão do dia. Eu detesto ótica. A segunda é que toda imagem real. Professor, mas é sempre toda. Entende o que é toda? Mas é sempre, professor. Vocês estão brincando, mas é assim mesmo, viu? Fala. Aê, caralho, exatamente. É isso aí, caralho. Toda virtual é direita. Toda virtual é direita. Direita que não é invertida, que não é de ponta cabeça. Por exemplo, quando a gente desenhou a imagem na semana passada, no plano, a imagem não ficava exatamente do mesmo jeito, assim? Aquilo é a imagem direita. Quando é invertida, está ao contrário. Tá? Ó, tem uma outra coisa que eu percebi aqui. Por isso que eu falo, às vezes a gente decora as coisas, mas, meu, quando o objeto estava aqui, a imagem era menor, não era? Quando eu aproximei um pouquinho o objeto do espelho, o que que aconteceu com o tamanho da imagem? Adivinha o que vai acontecer com o tamanho da imagem quando eu olhar? Ah, ah, ah. Tá, agora onde eu vou colocar o objeto? Entre o centro e o foco. Vai. Ou! Isso, é isso que eu falei. Aqui, no começo eu falei, ó, puta, o único raio que não dá para desenhar é o do centro. Porque o cara tá em cima, né? Mas, por exemplo, ali daria, né? Aqui não. É, não dá para desenhar porque não tem como ele... O raio de luz que bate no centro, ele faz isso, né? Não tem sentido dizer. Porque você tem que jogar um raio que vá para o espelho, entendeu? Na verdade, sendo verdadeiro, o único raio que daria para você traçar saindo do centro e batendo no espelho é o daqui, ó. Ele faz tum, tum. Então, tipo, a imagem continua aqui, entendeu? Não tem muita praticidade. Tá, vamos lá. Três. Objeto entre C e F. Vocês já imaginam como é que é a imagem? Vai, alguém chuta aí, como é que vai ser a imagem?
ela vai ser real, invertida e maior. Aí é o seguinte, gurizada, bom senso, tá? Vem cá. Olha para cá um pouquinho, por favor. Eu vou colocar o objeto entre o centro e o foco. Pelo que a gente está imaginando, a imagem vai ficar maior. O quanto maior? Vai, aquela resposta que vocês adoram dar. Depende. Depende do quê? De onde o cara tá. Por exemplo, quanto mais próximo do foco tiver, maior vai ser a imagem. Quanto mais próximo do centro tiver, a imagem vai continuar sendo maior, mas não tanto. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Senão eu não vou conseguir desenhar a imagem. Tomara que eu consiga. Ó, tá aqui. Coloquei ele mais deslocadinho pro lado do centro, para eu conseguir desenhar a imagem maior aqui. Porque se você colocar ele muito para cá, ó, muito próximo do foco, a imagem vai ficar muito grande. Pode ser que você tenha problema para desenhar essa imagem, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Aqui. Aí aqui, se você quiser, ó, vocês podem desenhar ou entra pelo foco, sai paralelo, ou entra pelo centro, sai pelo centro. Pelo centro não, pelo vértice, né? Desculpa. Pelo vértice, sai pelo vértice. Eu vou fazer a do foco, tá? Eu gosto mais aqui. Vou fazer a do foco. Puta merda. Olha o que vai acontecer. Entrou pelo foco, aqui, ó. Principalmente o pessoal de casa, ó. Entrou pelo foco, bateu aqui, ó. Agora ele vai sair paralelo. Olha onde tá os raios, ó, gente. Vocês viram o que aconteceu, o que a gente previa, né? E tem uma outra coisa que aconteceu aqui, gente. Ó, vamos desenhar a imagem. Tá bom? Como que a imagem ficou? Ela ficou, continuou invertida e real, né? Aquilo que a gente estava falando. Ela se afastou do espelho. Então, eu não sei se vocês percebem que a imagem e o objeto, elas fazem assim, ó. Minha mão daqui é a imagem, ó. Minha mão daqui é o objeto, tá? Então a imagem está aqui, o objeto está aqui, ó. Imagem, objeto. Conforme eu vou aproximando o objeto do espelho, a imagem vai se afastando e vai aumentando de tamanho. Então aqui a imagem ficou. Vou fazer aqui, ó, imagem real, real, invertida, que já é consequência, né? E ampliada. Aqui. Até agora a gente não está vendo muita utilidade prática nesse espelho, pelo menos no nosso dia a dia, porque ele está fornecendo coisa de ponta cabeça. Não tem sentido você ter um espelho que te fornece uma imagem de ponta cabeça, mesmo que ela seja ampliada, né?
Então, por enquanto, fala. Não, não. Se ela está em cima do centro, ela cai nesse caso aqui, ó. Impossível. Impossível. Ela já está posteriormente ao centro. O teu deu errado? É porque tem alguma. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, Sara. Primeiro, você se certificou de que essa distância está igual a essa? Pode ter sido isso. Na verdade, assim, eu posso te dar um conselho? Faça esse desenho de novo em algum momento, que não seja aqui na aula. Porque aí você vai entender direitinho. Agora, de preferência, gente, se vocês puderem, se vocês tiverem interesse em aprofundar nesse estudo, peguem uma folha desse tipo para fazer. Tá? Tá dando certo? Puta, então tem, sei lá, cara, preciso ver o que que aconteceu aí. Depois eu posso dar uma olhada no teu espelho para ver o que rolou aí, tá? Não, então, o que eu tô dizendo é o seguinte: se você colocar o objeto um pouquinho para frente do centro, a imagem já recua um pouquinho para trás. E aí ela já passa a ficar maior. O limite é o seguinte, ó, quando o objeto está aqui, a imagem está para cá e menor. Quando o objeto está no centro, ela está embaixo do centro, do mesmo tamanho. Quando o objeto vier para cá, a imagem recua para cá. E aí o que acontece? Quanto mais essa imagem vem para perto do foco, desculpa, quanto mais o objeto vem para perto do foco, mais a imagem vai para trás aumentando. Essa que é a sacada, entendeu? Fala, perdão. Dá. Calma, calma. Você já reparou que quando você se olha na colher, você está bem perto dela? Você está bem perto dela, entendeu? E outra, a colher não é um bom exemplo, porque a colher é muito pequena. Mas se você pegar um espelho côncavo, grandão, e ficar bem perto dele, você vai ver a sua imagem certinha. Se você começar a andar para trás assim, sua imagem vai chegar uma hora que ela vai sumir e depois ela vai virar de ponta cabeça. Que a gente ainda está na parte do ponta cabeça. Eu estou aproximando o espelho, percebe? Eu estou fazendo isso aqui. Então eu estou longe, eu estou de ponta cabeça pequenininho. Aí eu venho aproximando, eu continuo de ponta cabeça, vou aumentando, 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 aumentando. Só que se eu aproximar demais o espelho, vai chegar um ponto que eu chamo de ponto do vampiro, que é o que você não vai se enxergar no espelho. Isso é possível? É. Calma, calma. Não faz essas caras, gente. Vamos lá. Até aqui tudo bem? Agora adivinha onde eu vou colocar o objeto? No foco. Ah, moleque. Quatro. Objeto no foco. No foco. Vamos lá. Pronto. Ó, aqui, gente. Coloquei o objeto bem no foco. Bom, primeiro raio entra paralelo, passa pelo foco. Olha lá. Prontinho. Agora, acho que só tem um outro raio que eu consigo desenhar aqui, viu, gente? Como o objeto está muito para frente, ó, eu não consigo desenhar um raio que passa no centro.
Também não consigo desenhar um raio que passa no foco. Então aqui só sobrou um raio, gente. Qual deles? O do vértice, o bendito do raio do vértice. Então vamos desenhar ele aqui. Ih, fala, Manu. Hum? Sério? Vai na oficina hoje que eu te ajudo. Ah, hoje você não estava pensando nisso, né? Fala a verdade. Eu marquei um chá com as minhas amigas hoje, professor. Hoje eu não vou estar podendo ir. Aqui. Não, não, era um F aqui. Eu sem querer encostei a mão aqui e apagou, tá, gente? Perdão. Mas é um foco aqui. E escuta! E aí? Ave Maria. Você não vai se ver. Por que que você não vai se ver? Porque os raios não se encontram em lugar nenhum. Isso aqui tem um nome, tá? Embora a gente não se veja, o pessoal costuma chamar isso aqui de imagem imprópria. Só que tecnicamente não tem uma imagem. Ou então, por exemplo, como alguns livros escrevem, que eu acho muito engraçado, a imagem se forma no infinito. Ah, parabéns. Não, é porque diz que raios paralelos se encontram no infinito, né? Imagem imprópria. Achei um uso para o espelho. Uh! Farol. Farol. Se você olhar para os faróis, dentro da lanterna do farol, existe um negócio meio côncavo assim, ó. E a lâmpada do farol, ela fica num ponto estratégico. Estratégico. Quer ver uma coisa? Imagina se eu colocasse aqui, ó, aqui, um, um ponto de luz puntiforme. Quer ver? Isso aqui eu preciso parar para mostrar o exemplo. Porque isso aqui cai direto em vestibular. Quer ver, ó? Olha uma aplicação prática para usar espelho côncavo. Aqui eu vou desenhar menorzinho, tá, gente? Porque a gente já viu o que que acontece. Então é assim, ó, aqui você tem a calota, aqui você tem uma superfície refletora, tá bem? Aí, obviamente, aqui nesse espelho existe um ponto focal, ok? Agora imagina que eu coloque uma lâmpada pequenininha, bem aqui, ó, uma fonte de luz puntiforme. Vocês lembram como que uma fonte de luz puntiforme propaga os raios? Tudo divergente, não é? Então imaginem que vão sair daqui, ó, vários raios assim, ó, no farol. Outro aqui, outro aqui. Todos esses raios não estão passando pelo foco? O que que vai acontecer com eles? Feixe de luz paralelo. Sabe esses holofotes que tem em show, por exemplo? Eles são assim. Né? Você quer iluminar grandes distâncias, você produz um espelho côncavo com o ponto focal aqui. Tá? Gente, olha que louco isso aqui. Isso aqui é aplicado até em antena parabólica. Vocês já viram que a antena parabólica ela tem exatamente uma coisa assim? E vocês já repararam que na antena parabólica tem um negócio que capta o sinal que ele está meio aqui na frente? Adivinha que distância é essa? A porra do foco. Por quê? Porque aí a antena consegue pegar qualquer tipo de onda, refletir e capturar aqui. Então isso aqui tem várias utilidades, tanto para antenas como para espelhos. Tá? A gente está falando de espelho, mas para antena isso aqui funciona também. Porque essa superfície aqui, ó, ela pode refletir ondas de maneira geral. Tá? Então aqui a imagem é imprópria. Imagem imprópria.
Tá faltando só um. Fala, Matheus. Ah. Não, então, você consegue capturar imagens. Porque assim, quando você está observando um objeto muito distante, que é o caso do telescópio, a gente considera, por aproximação, que os raios que vêm daquele objeto são paralelos. Então, num telescópio, eu posso colocar um espelho aqui, colocar o receptor das ondas aqui, que ele vai capturar as imagens também. Então, ele pode ser usado, sim, em telescópios. Né? Por exemplo, uma das coisas que diferencia o Hubble do outro telescópio também é o tamanho desse espelho, que aí você consegue pegar mais ondas. Mas pode sim. Porque para capturar onda é ótimo, de objeto que está distante. Os raios vêm paralelos, todos eles batem no espelho e se concentram no foco. Sim. Ou então você pode usar também. é, Não, depois eu falo sobre isso. Oi. Se as ondas não vierem paralelas, elas não vão se concentrar no foco. É que quando eu observo objetos de longa distância, todos eles vêm paralelos, os raios. Todos. Então, por exemplo, se eu apontar um telescópio para uma estrela, quando o objeto está muito longe, a gente considera que os raios vêm sempre paralelos. Tá? Por isso que ele é bom para captar objetos de longe. De perto, não. Tá? Aí falta só um lugar agora, né, gente? Onde falta? Bem próximo do espelho. Agora aqui vai aparecer uma imagem que a gente já está acostumado. Aqui o objeto, eu vou colocar o objeto entre o foco e o vértice, tá? Então eu vou colocar aqui do outro lado. 5. Objeto entre F e V. Pronto. Ô, gente, até aqui eu tenho 3 imagens reais, uma imagem imprópria. 3 imagens reais, sendo uma menor, uma do mesmo tamanho e outra maior, e depois eu tenho a imagem imprópria. Agora vai acontecer o único caso diferentão. Se bem que o do foco também é diferente, né? Aqui é o caso que ela tinha citado da colher. Quando você se aproxima de um objeto côncavo e ele é refletor, né? Se você se colocar bem próximo dele, você vai ver o teu rosto aumentado. E não de ponta cabeça, que foi o que ela chamou a atenção. Não de ponta cabeça. Vamos ver o que acontece então. Então, vou pegar aqui da parte de cima da setinha e vou jogar um raio paralelo e descer no foco. Tá? Aqui. Tá? E aí eu vou fazer o segundo raio jogando no vértice do espelho. Aqui, ó, bem no negocinho. Não, mas você não precisa ter alguma coisa aqui, né? Pode ser um objeto só aqui, ó. Entendeu? Tá? É só pra gente ver para onde esse raio iria. Tá? Tá, vamos lá. Ixi, Maria. Aqui é osso.
incide, reflete. Acho que já dá. Aqui, ó. Vê aí o que que acontece. Deixa eu só pegar aqui, peraí, rapidão. Qual a diferença desse desenho para os outros? Assim, não sei se dá para perceber no meu caso, aqui tudo tá meio torto, mas dá para perceber que esses raios, eles não vão se encontrar, ó. Eles fa- Quando você aproxima muito o objeto do espelho, os raios que batem no espelho e saem, eles vão formar um feixe divergente, ó. Divergente, ó. Isso significa que eu nunca vou conseguir encontrar esses raios para cá. Aí o que que a gente aprendeu lá na semana passada? Se você não consegue formar imagem encontrando raios, você faz o quê? Prolonga eles para trás do espelho. A imagem vai ser obtida por meio de prolongamento dos raios. Vou escrever isso aqui, ó. Nesse caso, nesse caso, a imagem é obtida a partir do encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Aqui. Neste caso, a imagem é obtida a partir do encontro do prolongamento dos raios refletidos. Fala, Lu. Esses daqui, você pode prolongar, só que tem um problema. Se você prolongar os raios para cá, como eles são paralelos, eles não vão se encontrar nem aqui nem aqui. Agora, aqui vai. É aí que está o Paranauê, ó. Aqui, você vê que os raios estão meio afastadinhos. Se eu começar a tracejar eles aqui para trás, eu encontro ali. Entendeu? Essa que é a diferença. Aí acontece aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco da regrinha. Vê, se eu vou prolongar raio, eu já tenho certeza que essa imagem não é mais real. Não é mais real. E tem outra coisa que vai acontecer, porque vê, a hora que eu prolongar os raios, eles vão se encontrar aqui em cima, não vão, ó? Ó. É, sabia que ia dar merda aqui. Professor, a minha setinha ficou para fora do papel, ou do tablet, né? Ó. Misericórdia. Olha o tamanho do bagulho. Ó. Opa. Ó. E isso porque eu fui bonzinho, tá? Eu coloquei ele perto do foco. Imagina se eu coloco ele colado no espelho. Aí a imagem fica um tarugão. Ô, gente, observa que essa imagem ela está totalmente diferente das outras. No que diz respeito, primeiro, ao fato dela ser virtual e direita. Olha lá a regrinha. Toda imagem virtual é direita. Toda imagem virtual é direita. Toda imagem real é invertida. Tá? Características da imagem. Imagem. Ela é virtual, direita e ampliada. Ampliada.
E ó, não reclama, porque a semana que vem nós vamos fazer conta com isso aqui. Conta, porque uma coisa é isso. Ah, como é que é a imagem? Outra coisa, outro tipo de exercício é, tá bom, se esse objeto aqui tiver 10 centímetros, quanto que vai ser o tamanho da imagem? Então, tem a parte matemática da história, que a gente vai fazer isso na próxima semana, tá? Hoje a gente está mexendo com os desenhos. Então, ó, fica uma dica importante. Dessa semana para outra, pega esse assunto, redesenha, solidifica todas essas coisas, porque depois a gente vai meter isso nas contas, tá? Não venham com isso aqui meio titubeando, porque senão vai dar problema na aula que vem. Oi. Isso! Você enxerga essa. Sabe quando que a gente enxerga essa imagem? Quando você vai fazer compra de óculos na ótica. Você vai experimentar os óculos, aí você. Ou então espelho de maquiagem. Os espelhos de maquiagem, podem perceber, eles são levemente côncavos. Espelho para passar blush, base, que a pessoa ela precisa se ver e o que é que ela vai fazer automaticamente? Ela vai colocar o espelho perto de si, né? E vai começar a fazer a maquiagem. Ai, amiga, oi, gente, olha esse creme que eu comprei, não sei o quê. E aí o espelho, aumenta a imagem. Que é o espelho do dentista também. É o espelhinho do dentista. Fala. Virtual. Sempre. Sempre. Tá? Sempre. Então eu tenho 5 situações, né? 3 imagens reais invertidas, uma imagem imprópria e uma imagem real. Desculpa, virtual. Das reais eu tenho uma pequena, uma média e uma grande. E na virtual, eu percebo que ela é sempre ampliada. Isso é uma coisa importante. No espelho côncavo, a única situação onde a imagem é virtual, ela é também ampliada. Tá? Eu aposto com você que se você fizer esse desenho 2 vezes seguidas, você nunca mais precisa estudar esse assunto. Nunca mais. Você vai tirar da sua frente. Tá? Bom, agora que a gente fez isso tudo, a gente vai para o espelho convexo. Só que, para nossa sorte, o espelho convexo só tem uma situação. O espelho convexo, graças a Deus, não importa se você coloca ele fora, longe ou perto, ele vai dar sempre um tipo de imagem, tá? É cansativo mesmo, né? Ui, perdão. Ô, gente, a gente só tem que tomar um cuidado com o espelho convexo, tá? Que é a hora do desenho. Se a questão for uma questão teórica, você vai memorizar o tipo da imagem e acabou, matar a questão. O problema vai ser caso a gente precise fazer algum tipo de rascunho. Então, o que que eu fiz aqui? Eu desenhei. O que que nós vamos fazer, né? Basicamente, eu vou começar tudo de novo. Primeiro, eu vou mostrar como é que eu desenho os raios notáveis. Depois, eu vou pegar esses raios e construir a imagem. Tá bom? Qual é o problema do espelho convexo? O problema é o seguinte:
Aqui está a superfície refletora, ó. Então a luz ela vem daqui, ó. Tá bem? A luz ela vem daqui. Só que o problema é que o foco e o centro não estão do mesmo lado da luz. O foco e o centro estão para trás. Lembra que a gente comentou isso no começo da aula? Então, pera um pouquinho, cara. Essa regra ela pode ficar meio esquisita agora. Vamos lá. Qual que era a regra do raio que entra paralelo? Sai pelo foco. Então, olha a treta. Aqui tá, eu vou colocar o objeto aqui, tá? A luz, ela vai sair do objeto e vai bater no espelho. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou pegar e jogar um raio paralelo. Agora, gente, como que o raio vai passar pelo foco se o negócio é um espelho? Perceberam qual é o problema? Isso aqui é um espelho, então ele tem que bater e refletir. Tá, quando o espelho é côncavo, ele bate, reflete e volta para o foco. Nesse caso aqui, o que que você vai fazer? Você vai bater, refletir, e ele vai sair na mesma direção do foco. Então veja, o foco, ele está aqui, não está? Ó. O foco está aqui, não está? Então o que que você faz? Você traça aqui uma linha na direção do foco, ó. Ó. Traçou a linha, tá vendo? O que que você vai fazer? A hora que o raio bater aqui, ó, e refletir, ele vai sair para cá, ó. Então aqui a gente diz assim, né? Quando vai estudar esse assunto, a gente fala assim, ó, o raio que incide paralelo, ele reflete na mesma direção do foco, tá? O raio reflete, o raio é refletido na mesma direção do foco. Aqui. Hum, beleza? Isso vale então tanto para a ida como para a volta, né? Então assim, ele entra paralelo e reflete na mesma direção do foco, ou bate na mesma direção do foco e sai paralelo. É a mesma ideia, né? A mesma pegada. Então a gente até pode colocar assim, ó. Pronto, ó. Tá, o vai e volta. Beleza. O segundo raio é aquele que batia no centro de curvatura. Então vamos lá. Raio no centro. Como que eu vou mostrar um raio que incide no centro? Você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que fazer um prolongamento até o centro. Aqui, ó. Assim, tá vendo, ó? Então imagina o raio fazendo isso, ó. Incidindo direto no centro. Ali atrás, ó. O que que ele tem que fazer? Ele tem que bater e voltar para o mesmo lugar. Bate e volta. É bem mais complexo. Aqui. E o raio do vértice é o do vértice, né, gente? O do vértice é aquele que bate e vem com o mesmo ângulo. Vou desenhar aqui, ó. Agora eu vou bater um raio aqui, ó. Aqui. Bem aqui, ó. Tá?
Esse é o que eu mais gosto de usar aqui no convexo. Ó, ele entrou com ângulo alfa, saiu com ângulo alfa, tá? Agora eu escolho dois e faço a imagem, aí acabou a festa, tá? Ó, espelhos convexos. Já vou até colocar isso aqui para ajudar vocês, ó. Espelhos convexos produzem apenas um tipo de imagem. Um tipo de imagem. Independente da distância que o objeto esteja, a imagem é sempre a mesma. Então, vou desenhar bem grandão aqui. Aqui eu estou desenhando maior, tá, gente? Como é uma imagem só, eu vou desenhar só essa daqui. Eu vou desenhar ela maior. Eu vou esperar um pouquinho, tá? Quem quiser já ir tentando desenhar, vai ver que é uma coisa completamente diferente do que a gente viu. Vê se alguém consegue chegar aí no. Ah, tá, é isso mesmo. E aí, conseguiram chegar lá? Já ou não? Tenta desenhar. Acho que os raios mais fáceis são o do foco e o do vértice. O do centro é o mais chato de desenhar aqui, porque você tem que desenhar sempre a direção aqui para achar o raio, né? Então não sei se vale muito a pena desenhar, não. Vamos lá? Vamos aí. Ó, entra paralelo. Agora aqui, ó, gente. Aqui é que tem que tomar um cuidado, tá? Ó, ele entrou paralelo. Ele vai ter que sair na mesma direção do foco, certo? Então o que que eu faço? Eu traço um prolongamento até o foco, só para eu saber a direção do raio. Então, o raio, na hora que ele bater aqui nesse ponto, ó, ele vai ter que sair na mesma direção disso aqui, ó. Tá? Então ele vem para cá, ó. Tá. Agora eu vou traçar um raio e vou fazer a seguinte pergunta: por que que todo espelho convexo produz imagem virtual? A pergunta é essa. Então já guarda essa pergunta na cabeça e aí presta atenção no que eu vou fazer agora. Ó, o segundo raio, eu vou traçar ele batendo no vértice. Quando ele bater no vértice, ele tem que sair com o mesmo ângulo. Então vamos lá. Desce até o vértice. Pum. Bateu aqui, ó. Agora eu vou ter que fazer esse maluco descer com o mesmo ângulo. Então eu tenho que bater aqui, ó. Agora vai, responde a pergunta que eu vou fazer de novo. Por que que todo espelho convexo produz apenas imagem virtual? Porque é sempre prolongamento. Ô, gente,
O espelho convexo, ele espalha os raios de luz. Vocês perceberam? O espelho côncavo, ele tende a concentrar. A única vez que o espelho côncavo espalha raio é quando você põe ele muito próximo do espelho, o objeto. Agora, o espelho convexo, gente, ele sempre dispersa os raios, ó. Então, nunca, em hipótese alguma, você vai ter chance de esses raios se encontrarem, ó. Não importa se o objeto está para cá, se o objeto está para cá. Toda vez que você for desenhar os raios, eles vão fazer isso aqui. Ou mais, ou menos, mas eles vão se espalhar. Então, a única possibilidade de você construir uma imagem é prolongando raios. Bom, o prolongamento do raio do foco eu já fiz aqui, ó. Agora eu vou prolongar o raio do vértice. E aí? Bom, os raios se encontraram aqui, ó. Viu? Como é que é a imagem, então? Ó, a imagem está aqui atrás, ó. Ela é uma imagem virtual. Imagem virtual. Que mais? Direita, direita e tem mais uma coisa. Isso, reduzida. Olha o tamanho dela, ó. O objeto é maior que ela, tá vendo, ó? Tá? E aí, aqui continua valendo aquela regra, né? De que toda imagem virtual é direita. Mas cuidado, hein? Nem toda imagem virtual é reduzida. A imagem virtual reduzida, ela é do espelho convexo. Porque no côncavo, a única imagem virtual é ampliada. Então, por exemplo, tem alguns tipos de questões que são super conteudistas. O cara pergunta assim: olha, eu quero produzir uma imagem assim, 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 assim. O que eu tenho que fazer? Então você tem que ter essa noção rápida de que tipo de imagem você está buscando e que tipo de situação você tem. Esse tipo de espelho, gente, ele tem algumas utilidades. Uma das utilidades mais conhecidas é justamente o fato da gente usar esse tipo de espelho, por exemplo, quando você precisa ver coisas atrás de você. Né? A gente encontra esse tipo de espelho, por exemplo, nas saídas de prédios, no estacionamento das garagens, por exemplo. Às vezes o motorista está saindo aqui, aqui no canto tem um espelho. Ele olha naquele espelho e ele vê as pessoas passando ali. Tá? Um dos fatos da gente usar esse tipo de espelho bastante é que o fato dele ser convexo assim, ó, ele estar com a curvatura assim, faz com que você consiga enxergar um campo visual maior atrás de você. Então a gente usa isso aqui, por exemplo, em espelhos retrovisores laterais de carros, tá? Nesses espelhos de garagens que a gente precisa para visualizar um campo visual maior, tá? Mas é uma imagem menorzinha. Tudo bem? É basicamente isso, gente. Espelho é isso. Tá? O que que a gente vai fazer na aula da semana que vem? Conta. A gente vai aprender a chegar nesses resultados sem precisar desenhar. Tá? A equação de Gauss, que é o que a gente vai discutir na semana que vem, ela vai mostrar como que eu consigo fazer conta e, a partir dos resultados dessa conta, classificar as imagens de acordo com o que a gente viu aqui hoje. Tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que por hoje de física já deu, né? Ufa, pagamos nossos pecados da terça-feira, né? Então a gente volta em 30 minutos, tá? Oi.